Olá, começa agora o Segundo Impressão. No dossiê do Caderno 1 desta edição, você confere quais foram as formas que o Belo Horizontino escolheu para passar o Carnaval na capital. Confere também a matéria, a melhor maneira de chegar ao mundo. No dossiê Bastidores do Caderno 2, você descobrirá todo o processo de produção por detrás de uma peça infantil. E ainda fica por dentro de duas dicas culturais, uma de um filme, outra de um livro. Fique conosco, o Segundo Impressão está no ar. Olá, o Minuto UniBH está no ar. E você confere os principais acontecimentos da universidade nesta segunda-feira, dia 30 de maio. Você já fez sua avaliação institucional? Ela é uma ótima oportunidade para apontar as melhorias e de avaliar os serviços que o UniBH oferece a você. E para você que ainda não fez, o prazo foi prorrogado até o dia 5 de junho. Vá até o sol, solte sua voz e não deixe de mostrar sua opinião. E para os alunos das áreas de engenharia, uma grande oportunidade de fazer cursos de curta duração no Canadá. O International Office Unisysc, em parceria com o College of New Caledonia, no Canadá, criou um programa com duração de 4 semanas para alunos de engenharia que querem aprimorar seus conhecimentos. Outras informações sobre o projeto você confere no endereço que aparece aqui na tela. O Minuto UniBH fica por aqui. Amanhã voltamos com mais notícias da universidade para você. Os que vão morrer saudam os mortos. Eis a tradução da saudação na entrada do cemitério do Bonfim, que mais do que saudam aqueles lá enterrados, podem nos contar e ensinar muitas histórias de Belo Horizonte. O cemitério do Bonfim, ele é o primeiro cemitério da capital. Aqui ele vai reunir uma série de, não apenas de histórias, de lendas, mas o seu acervo guarda um grande exemplar de nomes de pessoas que viveram na cidade, famílias tradicionais, personagens políticos, personagens religiosos. Ao mesmo tempo em que ele é um lugar que guarda, que é o lugar do sepultamento, dos mortos, ele é o lugar da memória, da lembrança, da história da própria cidade. Dentre as histórias do cemitério estão nomes políticos, não apenas de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil. Raul Soares, grande político, é um dos que estão sepultados no local. Quando o seu Raul morreu, ele morreu no ano de 1924, ele foi enterrado num túmulo modesto, mas o governo mineiro entendeu que era necessário construir um túmulo que o homenageasse. Planejou e construiu este túmulo, ele ficou pronto em 1926, onde aqui é homenageado o morto ilustre. Durante muitos e muitos anos, esse foi um monumento que tinha na cidade, As pessoas de longe avistavam o túmulo do Raul Soares. E até hoje ele é o maior túmulo, é o túmulo mais monumental que nós temos aqui. Outro túmulo, considerado tesouro construído no local, com estilo Art Deco e linhas retas, é do ex-presidente de Estado, Olegário Maciel. E aqui o túmulo do senhor Olegário Maciel, ele foi construído exatamente no momento, na década de 30, quando esse estilo estava muito em voga aqui na capital. Então, você pode observar, analisando a estética arquitetônica do túmulo, que é um túmulo mais vertical, com mais linhas. O elemento alegórico e escultórico que aparece, ele é mais sintético. Então nós temos aqui, no túmulo está representado os valores do seu Olegário Maciel dentro de uma tríade, que é a lei, a justiça e o trabalho. Mas todos são elementos estéticos bem sintetizados, bem característicos do estilo Art Deco. Então, Marcelina, além de personalidades políticas e públicas, nós também temos personalidades religiosas. Você poderia nos contar um pouco de como que é a devoção de carinho, de fé das pessoas nesses túmulos? Sim, aqui no cemitério do Bonfim nós temos 3 grandes túmulos que são motivo de devoção religiosa. Nós temos a menina Marlene, nós temos a irmã Benigna e aqui, de maneira particular, nós temos o túmulo que pertenceu ao padre Eustáquio. Representando e resgatando a memória do esporte mineiro, na quadra 24 está sepultado Roberto Batata. Ele foi um jogador do Cruzeiro,
na década de 70. Ele estava no auge da carreira dele, em 1976, e ele morre num acidente trágico. Foi um acidente de carro que consumiu a vida dele de uma forma prematura. A cidade de Belo Horizonte, de maneira geral, sentiu muito a morte desse jovem talento do esporte. Ele está enterrado aqui no cemitério do Bonfim e ele merece, né, esse lugar de memória, de estar na memória da população belo-horizontina, daqueles que gostam de esporte e não apenas dos torcedores do Cruzeiro, mas da cidade em si. O cemitério do Bonfim é o espaço também que abriga personalidades da arte e da cultura. Um exemplo é o Domingos Xavier, mais conhecido como Monsan. Ele seria o que nós chamaríamos hoje de designer gráfico. Ele atuava fazendo as capas de revistas, por exemplo, a revista Belo Horizonte. Quando ele faleceu, o túmulo dele foi planejado e decorado por uma amiga dele, que é a Jane Milde. E estas são as personalidades sepultadas no cemitério do Bonfim que fizeram a história de Belo Horizonte. Corredores lotados, trânsito lento e ônibus cheios. Essa é a atual situação da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Eu fui até as ruas para entender quais fatores que geram essa situação e descobrir quais os transtornos que isto gera à população e cobrar respostas e soluções do poder público. Andar pelas ruas da capital, seja de carro, de ônibus ou até mesmo de moto, não tem sido fácil, principalmente pelas vias do hipercentro. A causa de tanto transtorno está nas obras espalhadas pelas ruas, motoristas irresponsáveis e o principal, o transporte público e o crescimento de veículos na cidade. Nos últimos 10 anos, a frota de veículos da capital mineira praticamente dobrou de 830 mil para 1.600.000. Os dados são do Sistema de Mobilidade Urbana Sismov BH e revelam também que esse aumento de quase 800 mil veículos nas ruas de Belo Horizonte ampliou o tempo gasto nas viagens. Antigamente gastava uma meia hora, agora nesse horário é 1 hora. Agora tá uns 40 minutos a mais. Antes eram umas meia hora, uns 20 minutos. Eu gastava meia hora para chegar e agora eu tô gastando no mínimo 40 minutos e chega a ser 1 hora. Uma das alternativas para desafogar o trânsito e que prometia resolver boa parte dos problemas de mobilidade urbana foi a criação do BRT-Mov nos principais corredores da cidade há 2 anos atrás. Sua proposta inicial era tirar das ruas aproximadamente 800 ônibus nos horários de maior concentração, diminuindo assim a frota de veículos nas ruas, além de trazer melhorias na mobilidade urbana. Mas o sistema escolhido é alvo de muitas críticas. Entretanto, a BH Trans argumenta que o BRT traz diversos benefícios aos usuários. A pista exclusiva, né, que é uma vantagem, a velocidade é pelo menos 30%, 40% maior, né, o embarque em nível e a passagem é pré-paga. Então essa é a ideia, de você ter uma viagem mais rápida e mais segura também. Para o analista técnico da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Adão Guimarães, uma das possíveis soluções para os problemas da superlotação no sistema de transporte coletivo e no trânsito das principais vias da cidade seria a expansão das linhas do metrô. Onde uma tecnologia que já existe já não atende mais aquela demanda, é preciso você migrar para tecnologias mais capazes, né? E no caso do metrô, é preciso aumentar, é preciso modernizar a linha que a gente tem hoje, ampliar a nossa oferta. Além das melhorias já aplicadas na linha 1 no ano passado, a previsão é de que ela seja ampliada no sentido oeste, até o bairro Novo Eldorado, e que sejam criadas 2 novas. A linha 2, entre a estação Calafate e Gameleira, que irá em direção ao Barreiro, e a linha 3, que será construída da estação Lagoinha em direção a Savassi, passando pela Praça 7. Além dessa ampliação, Adão acredita que outra solução mais eficaz seria trabalhar em conjunto com outros modos de transportes e outros gestores públicos em um sistema integrado. Esse é o caminho, né? A gente ter esses planos diretores onde sejam contemplados todos os modos de transporte, que a cidade seja pensada em conjunto para a gente ter um melhor transporte coletivo. Alunos envolvidos na discussão de cada pauta e muita animação. Há 34 anos, são assim as reuniões semanais do Jornal Impressão,
do UniBH. Essas reuniões de pauta, elas servem muito para a gente não só imaginar o que será o jornal a cada edição, mas também para discutir o jornalismo, discutir o futuro, discutir as possibilidades dessa narrativa tão interessante. Sob orientação dos editores Léo Cunha e Maurício Guilherme, os alunos desenvolvem habilidades de escrita de reportagens, fotografia, edição e diagramação. Isso tudo para garantir que as 4 edições anuais sejam publicadas com excelência. E agora, chegando nos 34 anos, a gente chegou ao número 200, né, que é um número importante e que poucos jornais laboratórios do Brasil chegaram. E para comemorar suas 200 edições, o Impressão reuniu aqui no UniBH alunos, professores, ex-estagiários e representantes de outros jornais laboratoriais de outras instituições para reafirmar a importância do laboratório de jornal impresso para os alunos de comunicação e para a universidade. Na mesa, os editores do jornal Marco da PUC e o Ponto da FUMEC debateram e compartilharam suas experiências. O jornal laboratório é muito importante para o aprendizado, para o aluno, para ele ter experiência, desde a preparação de pauta até o fechamento da edição. É uma escola, né? Ele tem a possibilidade de aprender de tudo um pouco no jornal impresso. O jornal laboratório é sempre uma experiência interessante, como complementação, né, à formação nos cursos de comunicação, porque há a possibilidade de você construir essa experiência do que é produzir, diagramar, planejar, né, acompanhar o processo de produção como um todo do jornal. O aluno William, do 5º período de jornalismo do Uni, é estagiário do Impressão e aproveita para aprender um pouco de tudo. Ele é um dos que mais participou dessa edição comemorativa. Eu fiz a reportagem pelo jornal daqui também, junto com o Arley, né? Fizemos uma apuração, uma reportagem de parque, eu produzi um infográfico, nós tivemos um processo também de elaboração de outras ilustrações, onde faltava alguma coisa aí, tinha um bloco que estava vazio, a gente preencher esse bloco, a gente fazia uma ilustração para poder ajudar. Além da crônica, a crônica também foi uma coisa experimental também de Belo Horizonte. No evento, todos os presentes receberam um exemplar dessa edição especial, que inclui um dossiê em que jornalistas como Jonathan Goldinho relembram os tempos como estagiário do Impressão. Participar do Impressão me trouxe amadurecimento profissional, me trouxe uma experiência de como é conviver com jornalistas, como é construir um jornal. Isso, sem dúvida, é muito útil, inclusive hoje, no exercício da minha profissão.